estudante! Seja bem-vinda a mais essa videoaula. Eu sou a professora Daisy e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre a organização e apresentação de dados quando você tem uma variável quantitativa contínua. E o exemplo que eu vou usar com vocês continua sendo o mesmo das videoaulas anteriores sobre os 15 funcionários da empresa. Então, neste exemplo, o que a gente tem de variável contínua seria a idade dos 15 funcionários e também o salário dos 15 funcionários. O nosso objetivo é organizar esse conjunto de dados, por exemplo, vamos trabalhar com salário. Organizar essa variável salário de uma forma que a gente consiga entender o que está acontecendo. Se a gente for fazer uma contagem dos números que se repetiram, provavelmente nenhum número aqui se repetiu, todos têm salários diferentes. E como a variável é contínua, para eu poder fazer a contagem, eu vou precisar organizar esses valores de salários em classes e aí sim ver dentro dessa classe, fazer a contagem de quantos funcionários recebem o salário dentro dessa classe, ok? Então, a gente vai fazer uma distribuição de frequência para salários, porém, a gente vai organizar em classes, certo? A primeira coisa que a gente precisa saber é fazer a contagem de qual é o tamanho da nossa amostra, do nosso caso, quantos indivíduos a gente tem. Então, a gente já sabe que são 15, mas eu vou mostrar o comando conte.valores. Esse comandinho, ele vai fazer a contagem de quantas células eu tenho no intervalo. Então, já sabemos que é 15. Outra informação que a gente precisa determinar em quantas classes eu vou organizar essa tabela. K é um número que vai representar a quantidade de classes. Para abrir um pouquinho mais de espaço, eu vou esconder essa coluna, aí fica maiorzinho para a gente trabalhar. K é um número de classes. Pela fórmula de Sturges, essa metodologia que eu vou ensinar para vocês, ela coloca a tabela de uma forma simétrica. E é bom porque vocês têm uma referência quando tiver a necessidade de fazer essa tabela. E a fórmula é a seguinte, para determinar em quantas classes eu vou separar essa variável salário. Então, é 1 mais 3,3 que multiplica o logaritmo do tamanho da amostra, 15. Então, 4,88. Então, eu vou ter 4,88 classes. Mas como que eu vou colocar 4,88? Eu vou precisar arredondar esse número. Então, a própria planilha tem um comando que chama arred, abre parênteses. Aí, aqui no final, depois da fórmula da classe, eu vou colocar ponto e vírgula. Ó, aqui já sugeriu arred, que é a função que eu estou colocando, o número, que é a fórmula de Sturges, 1,33, 1 mais 3,3 vezes log de 15. Aí, eu coloquei ponto e vírgula e agora eu vou inserir quantas casas decimais eu quero. Como eu quero um número inteiro, eu vou digitar 0 casas decimais. Eu dou um Enter, agora a gente tem 5 classes, ok? Então, a gente sabe que nós vamos trabalhar com 5 classes. A gente precisa encontrar o valor mínimo e o valor máximo desse conjunto de dados também. Então, o mínimo, lembrando que quando vocês forem usar esse comando, vocês têm que pôr o acento, senão ele não encontra. Selecionei aqui. O mínimo é um salário de 3.200. Agora, qual é o salário máximo? Máximo, seleciono o intervalo, 7.300. E agora eu vou calcular a amplitude. Lembrando, pessoal, que todo esse passo a passo que eu estou fazendo para a distribuição de frequência de uma variável contínua, organizada em classes, todo o passo a passo está na nota de aula, ok? Então, a amplitude vai ser o maior valor menos o menor valor. Amplitude, 4.100. R$ 4.100.
Agora eu preciso determinar o seguinte, eu sei que eu vou ter 5 classes. Até vou organizar aqui, ó, as classes. 1, 2, 3, 4, 5 classes. E aqui vai ser o total. Vamos dar uma organizadinha na estrutura. Ok, tenho as 5 classes aqui. Agora, esse símbolo, com a barrinha, essa barrinha fechada, essa barrinha vertical desse lado significa que aqui vai ser o limite inferior e aqui o limite superior. Como essa barrinha está fechada desse lado, quer dizer que esse número que tiver aqui entra nessa classe. E o número que tiver desse lado não entra na classe porque é intervalo aberto, ok? Então, a barrinha em pé, intervalo fechado. O lado que não tem nada é intervalo aberto, certo? Então, mas de quanto até quanto vai variar essa classe? Então, esse é o H, que é o tamanho, a amplitude da classe. Como que a gente vai determinar esse valor? Pela fórmula que vocês vão encontrar lá na nota de aula, vai ser a amplitude dividida, vou abrir e fechar parênteses, do número de classes menos 1, K menos 1, ou seja, A dividido por K menos 1. Ou seja, 4.100 dividido por 5 menos 1. Então, a amplitude de classe é de 1.025, ou seja, o número que tiver aqui vai ser 1.025 menor do número que tiver aqui. E sempre esses números dos limites superiores vai ser 1.025 maior do que o limite inferior da classe. Agora, a gente só precisa determinar o início da classe, que é o limite inferior da primeira classe. Então, se vocês olharem, tem tudo na nota de aula, passo a passo. O limite inferior é a menor observação, que é 3.200, menos metade do H, menos H sobre 2. Ou seja, eu vou começar a minha primeira classe é meio H antes, que é 2.687,5. O limite superior dessa classe vai ser o limite inferior mais a amplitude da classe, que eu vou travar também essa célula porque eu quero arrastar. Vamos organizar um pouquinho aqui. Centralizando, ok. Agora a gente pode arrastar. Agora, perceba que aqui todo mundo ficou 1.025, por quê? Porque essa célula tá zero, certo? Então, vai ser 0 mais 1.025, todo mundo ficou 1.025. Agora, qual é o valor da que eu vou colocar aqui? Sempre vai ser o mesmo do limite superior da classe anterior, porque aqui o intervalo é fechado. Então, se eu tiver o salário 3.712,5, ele vai entrar nessa primeira classe e não nessa de baixo. Por isso que eu posso colocar o mesmo valor. Aí, agora já mudou os limites, certo? Aí, a gente é só arrastar até o final. Esse símbolozinho do intervalo fechado do lado direito eu também arrasto. Então, eu tenho aqui todos os limites de classe. A primeira classe são os indivíduos que têm salário de 2.687,5 até 3.712,5, ok? E toda vez que a gente tem uma tabela com classes, a gente precisa colocar o ponto médio da classe. Porque se eu quiser fazer algum cálculo, eu preciso ter um número que represente esse intervalo, porque eu não consigo somar e dividir intervalos. Então, eu preciso determinar o ponto médio dessas classes. E qual é o ponto médio? É só fazer a média entre os dois limites. O comando é média com acento. Escolho esse limite, ponto e vírgula, o outro limite, o ponto médio, 3.200. Aí, eu arrasto com os demais. Se eu quiser dar uma conferida, média entre esses dois limites.
O que tem de interessante na hora que você calcula o ponto médio? O ponto médio da primeira classe sempre vai ser o mesmo valor do ponto mínimo. O ponto médio da última classe sempre vai ser o valor máximo. Isso vai servir para vocês para dar uma conferida se está tudo ok entre as classes que vocês realizaram, que vocês determinaram. Então, sempre o limite inferior da primeira classe é o ponto mínimo e o limite e o ponto médio, o ponto médio da primeira classe vai ser o mínimo e o ponto médio da última classe vai ser o máximo, certo? Agora, vamos finalmente fazer a contagem, a frequência, que é o FI. A frequência, nesse caso, agora vai ser uma contagem dentro desse intervalo. Então, existe um comando que faz essa contagem direta, não precisa eu fazer o conte.c, que a gente usou nas outras tabelas, e o comando chama frequência. Então, frequência. O que ele está me pedindo como primeiro argumento? Os dados. Onde está esse conjunto de dados? Seria esse aqui, os salários. Aí, em seguida, ponto e vírgula, passei para o outro argumento, as classes. Essas classes, eu sempre tenho que informar os limites superiores das minhas classes, exceto o último, certo? O último eu não seleciono, porque ele sempre faz a contagem acima de. Então, se eu selecionar o último, ele vai acrescentar mais uma classe, certo? E tem um outro segredinho nesse comando. Quando eu selecionei o conjunto de dados, selecionei as classes, eu não posso dar Enter direto. Eu tenho que segurar no Ctrl e no Shift, Ctrl Shift e aí eu dou um Enter. Quando eu seguro essas três teclas e dou o Enter, ele expande um vetor, porque isso é um comando que gera um vetor. Então, para o vetorzinho expandir nas próximas classes, eu preciso estar segurando o Ctrl e o Shift, certo? Então, sempre nesse comando eu seguro o Ctrl Shift e depois eu dou o Enter. E se depois você tentar alterar, você não consegue alterar esse vetor, ele não permite, porque não são células separadas, é um vetor. Então, dentro desse intervalo, ele encontrou 2 indivíduos que têm essa classe salarial. Ele encontrou 3 indivíduos que têm aqui essa última classe salarial. Então, aqui a soma tem que dar os 15 indivíduos também. E fechou certinho, 15 indivíduos. Então, percebam que a contagem, quando eu tenho classes, eu tenho um comando específico para fazer isso e um segredinho de segurar o Ctrl Shift antes de dar o Enter. Aí as outras frequências, frequência relativa, por exemplo, já vamos organizar as próximas aqui. O restante é praticamente o mesmo, frequência relativa vai ser a frequência absoluta dividido pelo total, travando a célula para poder arrastar. Vou arrumar aqui a quantidade de casas. E vamos arrastar aqui para fazer a soma, que tem que dar 1. Então, 13,33% dos indivíduos estão na primeira classe salarial, 20%, 20, 40, 60% dos indivíduos estão nas 3 últimas classes. Agora, vamos fazer a frequência acumulada absoluta e a frequência acumulada relativa. Então, a acumulada. Sempre eu vou levar em consideração o limite superior das classes, quando eu estiver trabalhando com classe, né? Até 3.712,5, quantos indivíduos ganham esse salário? 2. Eu dou o Enter. Centralizando. Agora, para o próximo, da mesma forma das outras tabelinhas que a gente fez. Tudo aquilo que foi acumulado até a classe anterior, mais a classe que eu estou considerando agora, 4. Se for a perguntinha, até 4.737,5. Quantos funcionários ganham até esse valor? 6, que é 4 mais 2. E agora eu arrasto até o final, e sendo que o último aqui sempre tem que fechar 15. Porque até 6.787,5 eu tenho 12 pessoas.
E nessa outra classe aqui eu tenho 3, então 12 mais 3, fechou 15. E a frequência relativa, acumulada, simples também, apenas dividir cada uma da acumulada absoluta pelo total, travando o total para poder arrastar. Organizando um pouquinho as casas decimais. E aí, fechou. Então, por exemplo, 80% dos funcionários ganham até 6.787,5. 40% dos funcionários ganham até 4.737,5. Então, vejam que essa tabelinha organizada em classes, você consegue entender muito melhor qual é o comportamento dos salários dos 15 funcionários do que apenas olhar essa coluna aqui. Então, o objetivo é exatamente esse, organizar de uma forma que fique mais evidente as informações contidas nesse conjunto de dados. Então, essa é uma distribuição de frequência para variáveis contínuas, porque ela é organizada em classes, ok? Obrigada, pessoal, espero que vocês tenham aprendido. Até uma próxima videoaula. Tchau, tchau!